Alô, amigos. Aqui estamos para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Recebo hoje, com muito prazer, o advogado Godofredo de Souza Dantas Neto. Seja bem-vindo, Godofredo. Fausto, é uma alegria estar aqui com você e com certeza nós vamos ter um bate-papo muito interessante. Vamos sim, vamos sim. Você é advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, consultor jurídico do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia, membro da Comissão do Meio Ambiente e da Comissão Especial de Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB de São Paulo, conselheiro no Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado da Bahia e no Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do município de Salvador, presidente honorário do Comitê Jurídico da American Chamber of Commerce. É isso aí. É isso aí, não É faltou isso nada, aí. né? Esse é um resumo, mas é um Você resumo do que a gente tem hoje como atividade, né? As passadas a gente deixa um pouco guardadas até para não tomar tempo falando de tudo que já fez. Você divide seu tempo entre São Paulo e Bahia, 70% em São Paulo, 30% na Bahia. Salvador. Mas a minha residência é em São Paulo. Sei. Mantenho O, casa ainda, viu, Fausto, lá em Salvador, porque vez ou outra eu sinto saudade do mar. sim, Então é bom é ter uma boa, sempre. né? Sempre uma boa. E tem praias lindas, eu conheço algumas. É uma Eu- delícia. O Nordeste brasileiro é muito bonito, né? sim, as praias são, para mim, as melhores. É, eu acho uma pena que é muito caro você viajar para o nosso Nordeste. Às vezes é melhor ir para o exterior do que para o Nordeste, né? Muitas vezes é mais É, barato. é mais em conta. Eu não É, diria que é melhor. Eu acho é, que o Nordeste é sempre melhor. é, é verdade mesmo. Eu concordo, viu? Eu vou muito para Lagoas. Eu gosto muito. É, Uma vez por ano, eu passo uma semana entre a Praia do Toque e a do Patacho, em Alagoas. sei. Eu nem deveria dizer isso, porque é uma praia tão gostosa, deserta, é bom não fazer É, propaganda. eu tenho alguns amigos lá e quando eu vou eles me levam em praias que turista não vai, entendeu? Isso. E é a praia ideal, né? Tem pouca Essas são as gente, melhores. são as melhores. Bom, você nasceu em Salvador mesmo? Nasci em Salvador e vivi lá boa parte da minha vida. Até que idade? Até fazer entrar na universidade. Aí eu fui estudar em Minas Gerais, voltei depois, comecei a minha carreira na advocacia em Salvador e depois dos 40 anos vim para São Paulo. Depois dos 40. Depois dos 40, próximo aos 40 vim para São E Paulo. se acostumou bem com São Me Paulo? acostumei muito bem e não me É, vejo morando em outro lugar hoje. sim. São Paulo é uma É, cidade que acolhe bem quem vem de fora, né? você é a terceira geração de advogados? Ou a segunda? De advogados, segunda. Seu pai era advogado, é, João meu, a- Ramos Dantas. meu pai era advogado, hoje é É, aposentado, e meu avô, que é esse aí da foto, sim, ele era procurador de justiça, era membro do Ministério Público. sim. Meu pai era advogado, hoje já está aposentado. Vocês cavaram aí, acharam bem garotinho. É Luiz Martins de Souza Dantas. É um diplomata. É parente seu, Parente do meu avô, sim, do seu da avô. família Souza Dantas. Nós temos muito orgulho. Vamos dizer assim, considerado o Schindler brasileiro, né? Ele salvou Sim, milhares de judeus numa atitude heróica que ainda tem pouco reconhecimento, viu, Fausto? Merecia ter sim. mais. Eu tenho encampado agora uma ideia de incluir o embaixador no livro de Heróis da Pátria. Não só pela atuação dele salvando as vidas de milhares de judeus, Sim. como também porque ele resistiu à invasão nazista da embaixada brasileira na França. Puxa vida. Acabou sendo golpeado e tudo, a embaixada foi invadida, mas o embaixador, além de tudo, teve esse ato heróico em defesa ali do território brasileiro. Você pretende fazer um livro a respeito? Eu já tenho feito alguns artigos e Sim, agora a ideia é buscar que o Congresso Nacional inclua o embaixador no livro de Heróis da Pátria. sim. Esse é um reconhecimento que eu penso que o Brasil ainda deve a ele. É muito importante isso, né? É sim, Pessoas que têm valor
tem que ser lembrada sempre e pelo lado positivo, né? É verdade. E É. você veja que o embaixador foi contemplado em Israel como um dos justos entre as nações. Tem lá uma árvore plantada em sua homenagem no Jardim dos Justos. Mas o Brasil nunca fez qualquer tipo de gesto de reconhecimento pela atuação dele naquele período tão duro, né, da Segunda Guerra Mundial. Você tem muito orgulho dele, né? Ah, sim, a família toda tem, né? Ele não É, deixou descendentes, então ele não tem descendentes diretos. E nós que somos colaterais, eu penso que temos aí o dever de lembrar e manter essa memória viva. a família Dantas, então, é muito conhecida lá em Salvador, né? A família Souza Dantas, sim, Souza Dantas. é uma. Os Dantas, essa é uma história engraçada. É, pode falar, Bom a gente pode conversar falar. sobre isso. Os Dantas vieram de Portugal, foi uma das primeiras famílias, trazidos pelo Garcia Dávila. Quem era o Garcia Dávila? Era um filho ilegítimo do Tomé de Souza, primeiro governador do Brasil, geral do Sim, Brasil. sim, E o Tomé de Souza deu ao Garcia Dávila um feudo, é o único feudo que já existiu nas Américas, que ia de Itapuã, em Salvador, até o Maranhão. Era uma extensão de sim, terra enorme. enorme. E ele então trouxe os Dantas de Portugal para serem os administradores desse feudo. E aí os Dantas se estabeleceram na região nordeste da Bahia, onde hoje é a cidade de Jeremoabo, depois uma parte foi para uma outra cidade chamada Itapicuru, e se espalharam pelo Nordeste todo e pelo Brasil. Mas o Instituto Histórico Geográfico, ele mantém a linha de três ramos desses Dantas que vieram de Portugal, trazidos pelo Garcia Dávila. Os Souza Dantas, que a maioria vive no Rio de Janeiro já há muitos anos, desde o tempo do Império, que é esse ramo que é o que eu pertenço. Os Tourinho Dantas, a pessoa mais notória desse ramo da família é o banqueiro Daniel Dantas. E os Costa Pinto Dantas, que são, com mais notoriedade, é o Barão de Jeremoabo. Então, História são do Brasil, né? história do Brasil. É. História do Brasil. Por isso precisa o livro mesmo, não é? É importante É, manter vivo essas memórias. exatamente. Você é casado, tem filhos? Eu sou casado, não tenho filhos. Não tem Tenho uma filhos. enteada que eu sou apaixonado por ela. Sim. E é uma filha para mim. Você casou com pacote já, né? Casei com o Tá pacote já. certo. Em 2004, você fundou a Advocacia Souza Dantas. Me conta a história desse escritório. Verdade, Fausto. Eu trabalhava no escritório do meu pai. E eu gostaria muito, naquele tempo, de trabalhar com direito público. E o escritório que eu trabalhava não se dedicava a esse ramo do direito. Era um escritório muito voltado para a advocacia bancária. Sim, E eu, com aquela vontade de trabalhar com direito público, acabei escolhendo trilhar um caminho próprio, autônomo. E então fundei a Advocacia Souza Dantas em 2004, passei a me dedicar bastante ao direito público e é basicamente o que eu faço até hoje. são 22 anos, 21 anos já. 20, vamos fazer esse ano 22 anos. Naquela época, falar em ética empresarial era comum? Não era comum, ninguém É, falava de ética empresarial. é. A ética empresarial era uma mera abstração. E o nosso esforço, desde aquele tempo, é fazer dessa abstração alguma coisa concreta. Transformar essa abstração numa inspiração para atitudes concretas. Sim, Essa é a grande ideia e é o que sim, a gente faz. sim. Em 2013 veio a Lei Anticorrupção. Você foi um dos pioneiros. Posso te dizer que isso mudou a minha vida, pelo menos no âmbito profissional. Eu me lembro até hoje, eu assisti uma palestra do então ministro Jorge Agem, o ministro controlador-geral da União, Sim, e ele apresentava a lei anticorrupção como uma grande novidade, e era realmente, sim, porque ela trazia ali alguns elementos que nós desconhecíamos a aplicação prática no direito brasileiro. Entre eles, a responsabilização direta das pessoas jurídicas. E eu me interessei muito pelo tema e entendi que ali tinha alguma coisa importante. E fui, me aprofundei e tive a oportunidade de começar a debater, essa foto é da época. sim. Era muito.
havia uma descrença muito grande. Não foram poucas as vezes em que eu ouvi que era uma lei para inglês ver, que essa lei nunca vai pegar, É, é, que chegou um é, ponto de me perguntarem em algumas palestras: "Você já viu algum corrupto preso no Brasil?" E é, realmente, é, naquela época, era uma distância muito isso grande. mesmo. Foi um Me lembro momento bem gostoso, também. viu, Me lembro de bem lidar. também. Foi um momento desafiador, mas É, muito bacana, levar é, vamos dizer assim, um discurso novo para vamos dizer assim, um ambiente que não era propício a se debater é. essas questões. Parabéns, viu? Foi muito bom. Eu tenho 62 anos de jornalismo, né? Olha só, E então acompanhei muito essa questão de corrupção. Infelizmente, aqui a gente vê que a coisa prossegue, é verdade. né? A coisa Lamentavelmente. parece que Ho está enraizado no brasileiro. então hoje, ontem eu tive a oportunidade de participar de uma live com a Controladoria Geral da União. E me coube fazer a abertura. E nessa abertura eu disse: "Olha, nós precisamos qualificar o ambiente de negócios brasileiro". E hoje nós temos um adversário muito poderoso, que é a percepção que a sociedade tem da corrupção no Brasil. O Brasil é um dos países onde há maior percepção da corrupção. Essa percepção da corrupção, ela é não só um sintoma, mas ela também é causa de muitos problemas. Vou te explicar. Quando o sujeito, a empresa, nota que o ambiente é propício à corrupção, ele deixa de acreditar nos métodos lícitos de atuação e ele passa a despender esforços e praticar atos ilícitos, considerando que todo o ambiente em torno dele faz a mesma coisa. Então, isso gera uma corrente do mal que é difícil de romper. Perfeito E isso. esse é o grande desafio que É, nós temos. é, Por isso que essas oportunidades de falar sobre esses temas, para mim, são muito ricas. sim. E a gente não deve perder elas. É. Porque sistematicamente, cotidianamente, nós temos que levantar a bandeira da ética, dizer que é possível fazer negócios de maneira lícita e é possível se desenvolver um ambiente E qualificado ganhar no dinheiro Brasil limpo e mesmo. ganhar dinheiro limpo. É, Porque, veja, a riqueza, ela existe de qualquer maneira. Agora, se ela vai circular pelos canais limpos, pelos canais lícitos ou pelos canais escusos, é uma escolha que a sociedade faz. E que escolha nós estamos fazendo hoje? Pelo que nós temos visto, que se fala em escândalos bilionários praticamente todos os dias no Brasil, o dinheiro que poderia estar circulando livremente, ele está circulando por canais sujos. E isso tem um outro problema aí de ordem econômica, um reflexo de ordem econômica importante, que é o seguinte: esse dinheiro nos canais sujos, ele é muito mais represado do que se ele tivesse circulando livremente pela sociedade. Isso gera pobreza também. claro, claro. Você atuou na defesa de executivos envolvidos na Lava Jato, né? Uma experiência, É uma eh, experiência incrível. Foi uma experiência muito intensa para mim. Me trouxe reflexões importantes, inclusive nenhum desses não defendi. Esses aí são políticos. São políticos todos, Eu é, eu fiz defesa de executivos, não de é, políticos. Defesas cíveis, tá? sim. Não em ações penais. Mas me trouxe algumas reflexões muito importantes e coisas que eu guardo comigo. Uma delas, vale a pena comentar, é que todos os executivos com quem eu conversei, eles eram pessoas absolutamente normais, de vida normal. Pessoas que a gente encontra no supermercado, nos restaurantes, no shopping center. Não eram monstros, não eram sádicos, não eram pessoas sequer de vida fora de um padrão que a sociedade entende como normal e razoável. E todos me disseram a mesma frase: eu fiz porque se eu não fizesse eu estava fora do mercado. Isso é assustador. Eu tenho um amigo que era diretor de uma empresa grande aqui em São Paulo. E essa empresa, foi acusada, ele teve que responder e tal.
E até por brincadeira ele falou para mim um dia: "Ô Fausto, você tomaria um cafezinho com um ex-presidiário?" Ah, porra, não brinca, você é meu amigo, não é ex-presidiário. E aí conversando ele me falou exatamente isso: "Fausto, se eu não entrasse no jogo, eu estaria fora e a empresa ia quebrar. Exato. Então eu tive que entrar no jogo." Esse era o É, pensamento uniforme de é, todos eles. E é por isso que eu lhe dizia há poucos instantes, nós temos que bater na tecla de que é possível fazer um ambiente de negócio de um modo diferente. sim, Enquanto isso não se tornar uma realidade, o risco de haver corrupção, de haver transgressão dessa natureza é muito alto. é. Nós vamos voltar a esse assunto. Em Fantástico. 2023 você assumiu a presidência do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. É ainda uma experiência. O meu mandato termina em abril do ano que vem. Já O está no segundo segundo mandato. mandato já. Segundo mandato. Mas foi uma experiência para mim fantástica. Eu nunca tive anteriormente a experiência de participar na liderança de uma entidade associativa. Sim, E o IBDE, Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, ele me traz uma gratificação. Eu sou muito grato por conviver com as pessoas que eu tenho convivido, por conhecer as pessoas que eu tenho conhecido nessa trajetória e por poder potencializar tudo aquilo que eu estava lhe falando há pouco, que é o discurso da ética. É uma maneira que eu tive a sorte de encontrar, de fazer mais do que se fosse uma atuação minha individual. Então, o Instituto me possibilita isso. É um instituto que. Eu sou o quarto presidente, tá, Fausto? Não é um instituto meu, não tem a minha sim. cara, eu vou terminar o meu mandato e vem outro presidente. Os meus dois antecessores não se reelegeram, isso é importante dizer. Então, é um instituto democrático, onde as pessoas convergem para explorar esse tema da ética empresarial de forma criteriosa e de forma muito responsável. E eu sou muito feliz, eu gosto de ser presidente. Eh, É com prazer que você atua, né. É muito, muito É, prazer. Eu gosto, eu repito isso em todos os lugares. Eu gosto de presidir o IBDE. sim, Isso vai acabar. Eu já estou agora quebrando a minha cabeça para entender o que é que eu vou fazer sim, depois, sim, mas eu sim. não vou soltar a bandeira, não. Mas com certeza volta depois. Não sei, viu? O que mais compromete na ética de uma empresa? Veja, a empresa, quando ela se afasta de padrões éticos, a primeira coisa que fica clara é que ela é uma empresa sem propósitos, pelo menos sem propósitos eh, alicerçados em valores. O propósito dela pode ser simplesmente gerar lucro, mas esse não é um propósito que você possa dizer que tem valor, né? Então, quando a empresa se afasta das questões éticas, ela fecha os olhos para essas questões e mira apenas o lucro, ou mira algum tipo de resultado específico, que não tenha preocupação com a maneira como ela faz negócio, ela está sujeita a uma série de riscos. E aí a gente vai desde corrupção, a degradação ambiental, a, vamos dizer assim, uma atuação que martirize os seus empregados. A gente tem uma gama muito grande de riscos envolvidos numa atuação pautada em critérios que afastam a ética do cotidiano da empresa. E esses riscos, eles são não só para aqueles que interagem diretamente com a empresa, mas para a sociedade como um todo, né? Você percebe, por exemplo, uma empresa do setor financeiro que admite ser instrumento de lavagem de dinheiro para o crime organizado. Esse é um exemplo muito, acho que muito fácil para quem nos assiste compreender. Veja que ela está potencializando a atuação de organização criminosa que faz cooptação de jovens em comunidades carentes, ou que pratica realmente atos, vamos dizer assim, mais ostensivos de violência, homicídios e tudo mais, embora ela esteja apenas atuando no mercado financeiro. Então é preciso ter a dimensão do mal que o afastamento ético pode causar para a sociedade.
Uma empresa do setor financeiro, como nós falávamos, que se permite participar de algo como lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, ela causa um mal à sociedade que, para quem olha apenas a atuação dela enquanto instituição financeira, ele não é num primeiro momento perceptível, mas é um mal terrível. Para quem é funcionário dessas empresas, qual é a sua opinião sobre o 6 por um? Olha, eu tenho muitas dúvidas sobre, eh, a viabilidade da adoção de uma jornada menor do que a atual. É 6 por um, 5 por É 2 5 por e 2, tem tem e tem 12 tem por 36, é, tem uma série de é, formatos que podem ser adotados. é. Mas, basicamente, o que se tem proposto é uma redução da carga horária da jornada de trabalho semanal de 44 horas, que é prevista na Constituição, para uma jornada inferior. Eu não acredito que todos os setores vão ser impactados da mesma forma. Vou lhe dar um exemplo. Nos escritórios de advocacia, não costuma ter expediente aos sábados e nem aos domingos. Então já não é uma jornada de 44 horas semanais. Já é 5 por 2. Já é um 5 por 2. É. Mas no comércio, a jornada é de 44 horas. O comércio talvez seja o setor mais impactado. A indústria, comumente, ela já tem uma jornada negociada em convenção menor do que as 44. Setor de saúde e outros setores também. Mas o comércio, eu ainda tenho muito receio do impacto que essa redução vai causar no comércio. Até porque se o comércio é impactado com um ônus maior em relação aos seus custos da atividade, a transferência para o consumidor ela é muito mais rápida e imediata. Isso pode gerar um agravamento da carestia. Eu tenho muitas ressalvas com relação a isso. No jornalismo também, como se trabalha sábado e domingo normalmente, né, vai criar problema isso aí, né. Eu acredito que sim. Eh, e é curioso, né, porque quando a gente trabalha no que gosta, você chegou 6 horas da tarde, é hora de você ir embora, e você está fazendo alguma matéria, escrevendo, você continua, pelo menos foi assim comigo, o tempo inteiro. E às vezes o diretor chegava: "Olha, fulano de tal não vem hoje, adoeceu um parente ou está com problema e tal, você pode substituí-lo?" E a gente fazia isso com o maior prazer. Eu costumo, quando me perguntam quantas horas você trabalha por dia, eu falei: "Bom, eu acho que até quando eu estou dormindo, de alguma maneira eu estou trabalhando". É, está pensando. Estou pensando. E É, até se eu estou na esteira da academia, certamente eu estou pensando em alguma é, coisa relacionada ao é, trabalho, é, eu estou planejando, estou, enfim, tomando alguma decisão, é, e eu gosto disso. é. Me preenche muito o trabalho, a Ah, ocupação. quando a gente faz o que gosta, é assim mesmo, né. É isso É. mesmo. Na sua visão, por que nós temos tanta corrupção no Brasil? Bom, eu costumo dizer sempre, Fausto, que é uma dupla causa. Primeira é cultural. Nós temos realmente uma cultura que é leniente. O brasileiro, ele costuma ser leniente, por natureza. E isso, para muitas coisas, é até uma virtude. Nós somos mais tolerantes. Isso nos dá, mais afeto nas relações, isso nos afasta de extremismos. Isso tem uma característica boa também. Mas, por outro lado, nos torna tolerantes também e lenientes com o mal feito. Isso, sob o ponto de vista das relações que geram corrupção, precisa de uma reflexão e de um enfrentamento. Nós precisamos mudar. Então, esse é vamos dizer assim, a causa cultural. A outra causa que me parece que impacta muito mais nessa percepção que nós temos é a impunidade. O Brasil ele cultiva a impunidade e nós não somos capazes de desenvolver um sistema que transforme o mal feito numa punição.
Isso realmente hoje chegou a um ponto, que eu diria crítico, grave, e impõe uma reflexão imediata. Porque aí não se trata só da corrupção, se trata da violência que nós temos assistido crescer Sim, exponencialmente na sim, sociedade, sim. se trata, das relações interpessoais que estão se tornando muito difíceis no Intolerância, cotidiano, né? intolerância É, muito grande, é. porque muito da intolerância que nós temos percebido nas relações interpessoais, ela deriva de um mecanismo de defesa. O sujeito se torna intolerante para que ele não precise enfrentar um determinado problema, porque ele sabe que se o problema se instalar, não vai haver uma solução. Isso é um nós precisamos refletir muito, sabe. E eu tenho feito isso, sob o ponto de vista da ética empresarial, mas eu considero que nós precisamos de uma reflexão ética nacional. Alguém precisa, alguém com voz que reverbere, alguém que possa influenciar a conduta das outras pessoas, precisa dar bom exemplo. Nós estamos repletos cotidianamente de maus exemplos. É. E é in isso a sociedade absorve esse mau exemplo. Traduzindo, a humanidade está doente, né? Olha, eu não sei se eu diria tanto que está doente, mas que precisa fazer uma reflexão profunda e mudar de rota, isso eu não tenho É. dúvida, eu não tenho dúvida. Você hoje está no elevador, entra uma pessoa, a pessoa não diz bom dia, não diz boa Não tarde, não diz diz muito. até logo. É Não é? verdade, é verdade. Não é como E antes. você sabe que É. para mim eu tenho bom, baiano, nordestino, nós lá temos o costume de entrar no elevador e bom Sim. dia, O boa povo tarde, boa baiano é noite, diferente. e quando sai, É, e tchau, é lógico. enfim. E quando eu vou para o sul do Brasil é muito estranho, porque é comum eu ficar no vácuo, viu. É, Essa foi uma das coisas que eu aprendi. é. E E e o nordestino, ele é muito hospitaleiro também, né? muito, muito, É, muito. É um povo acolhedor, né. é, é. O baiano, ele tem uma piada que se fala lá muito, que diz o seguinte: se você perguntar para um baiano onde é que fica o número 300 da rua, ele fala assim, ele não te diz, ele não te aponta, ele diz assim: "Ah, vamos lá, eu te Eu levo". te levo lá. É, é É, aqui, eu te levo, vem comigo. é. Isso é verdade. Aqui em São Paulo isso é difícil, Isso viu? aqui não há esse Acho que nem costume. existe isso Mas eu aqui. vou te dizer uma coisa, a minha experiência, interpessoal em São Paulo, ela é muito positiva. Eu fui muito bem acolhido aqui. Eu não tenho, crítica com relação a isso. Eu senti muita hospitalidade, claro, é uma hospitalidade diferente da hospitalidade baiana, mas é uma hospitalidade, é uma receptividade, e eu sou muito feliz por ter sido bem recebido É, e aqui. é assim que a gente gosta, né? É De ser, verdade, não é é? verdade. É, como você avalia o papel atual da imprensa do Estado no combate à corrupção, Dantas? Eu eu tenho muito respeito pela imprensa, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho jornalístico, principalmente, quando existem coisas que estão debaixo do tapete e os jornalistas têm aquela capacidade investigativa de descortinar e trazer para a luz aquilo que estava escondido. Eu tenho uma admiração muito grande por isso. Eh, o que me parece que há hoje é um receio, e nós temos visto, a imprensa sofrer determinadas, medidas que eu considero incompatíveis com o regime democrático. Censura mesmo, né? Censura grave, É, perseguição a jornalistas, e a gente precisa ter isso hoje como uma pauta primária. é, Discutir o papel da imprensa, sim, mas é, com liberdade, acima é. de tudo. Liberdade de E expressão. então a minha É. percepção é que a imprensa poderia fazer mais se não tivesse submetida a esses riscos que ela tem enfrentado hoje. Em relação às penas aplicadas, qual é a sua opinião? Eu acho que o Brasil ainda carece de um endurecimento em relação às penas. O Brasil, como eu dizia há pouco, é um país que cultiva a impunidade, e nós precisamos repensar esse modelo.
E aí, e nos crimes, principalmente os de colarinho branco, há uma impunidade ainda maior. Nós precisamos alcançar o empobrecimento de quem enriqueceu ilicitamente. Isso é muito importante fazer. Nós estamos vivendo esse momento, né? Nós estamos vivendo um momento de É, enfrentamento dessa questão. é. Agora, como nós vamos, daqui a 1 ano, 2 anos, olhar para trás e entender o que nós fizemos, eu confesso para você que eu não sei. Lhe digo isso porque nós falávamos da Operação Lava Jato e o que nós vimos foi um desmonte de tudo que foi Sim, feito. Não houve correção de rumo. sim. Pode-se dizer, olha, ela errou em determinado ponto, é possível, mas desmontar tudo o que foi feito e recuperar aquelas pessoas para o sistema da maneira que foi feito não me parece correto, porque elas não foram reinseridas numa outra condição. Elas voltaram na mesma condição que elas ostentavam quando foram flagradas em condutas criminosas. É mais ou menos o que se diz assim: tem um sujeito que assalta numa esquina cotidianamente. Ele vai preso. Depois ele é solto e volta para a mesma esquina. Exatamente. Isso é um absurdo. E a É. mensagem que é passada para a Às vezes sociedade acontece é isso pior de 8 tudo. vezes, 10 vezes. 10 vezes. E agora, acontecendo isso num nível, vamos dizer assim, de poder, o reflexo é muito ruim. É muito ruim. Audiência de custódia, você é a favor? Eu sou a favor da audiência de custódia. Eu acho que ela é importante porque ela evita uma série de problemas. A audiência de custódia no mundo, existem alguns exemplos que funcionam e funciona muito bem, só que no Brasil a legislação processual penal ela favorece a impunidade e deixa o juiz na audiência de custódia praticamente obrigado a mandar de volta para a rua qualquer pessoa que foi flagrada. O problema não está na audiência de custódia, Está na lei. está na lei processual Uhum, penal. Penal e processual penal. perfeito. Em 2025, Dantas, você ingressou na Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo. Uma outra experiência boa, né? Muito boa, muito boa. Eu tenho lá o meu amigo, que é o presidente da comissão, o Carlos Sanseverino, e nós temos feito muitos debates ricos. Aqui agora em São Paulo nós temos, além da questão que já é antiga, do proteção da Mata Atlântica no litoral, temos todas essas intervenções que têm sido propostas no Porto de Santos e que têm um impacto ambiental importante. Nós temos discutido muito essas questões. É uma comissão que é muito gratificante para mim fazer parte, É. porque realmente os debates são ricos e contributivos para a sociedade. Eu tenho um convite para te fazer. Olha aí, Você disse agora há pouco que gosta de escrever, né? bastante. A gente tem um portal só de artigos. Fica 24 horas no ar. Então eu tenho personalidades escrevendo. Aqui a capa aqui está mostrando o José Renato Nalini, por Poxa, exemplo, né? Walter Cilione, enfim, Ricardo Cavalcante e muita gente importante está escrevendo. E eu gostaria então de convidá-lo também a escrever. não, já está Eu vou te aceito. deixar o meu cartão para você ter Aceito com muito como se prazer. comunicar comigo, etc. Tá bom? Aceito com muito prazer. Para mim vai ser um prazer publicar. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Nós estamos num ano de eleições. Quais são as suas previsões? Olha, os anos de eleição no Brasil, eles são desafiadores, sob todos os ângulos que você É, observe. Primeiro, a gente tem uma adesão do Congresso Nacional às pautas eleitorais, e elas nem sempre são convergentes com as necessidades do país. Elas
E segundo, elas são muito imediatistas por natureza. E esse é um dos grandes males que nós enfrentamos, é a falta de projetos estruturantes, projetos de longo prazo, projetos que tragam consistência para as pautas sociais, por exemplo, e econômicas. As pautas econômicas, elas geralmente sofrem muito no período eleitoral. Fora isso, o Brasil vive um período de polaridade extremada, que termina nos deixando incapazes de fazer uma reflexão e de alcançar, muitas vezes, o caminho do meio. E isso também me preocupa bastante. Nós temos nos afastado da razoabilidade por conta do extremismo. E isso nos prejudica muito. O meu maior receio esse ano é que nós tenhamos um ano em que nós não conseguiremos evoluir em nenhuma pauta, porque a eleição absorve toda a nossa capacidade de dialogar e de fazer as coisas acontecerem. O que mais incomoda você na política? A corrupção. Corrupção, para mim, é o maior mal da política. É quando a política ela é subvertida a interesses individuais. E isso é antipolítico, porque, acima de tudo, a política é a congregação e o alinhamento dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Você nunca pensou num cargo eletivo? Não, nunca tive essa Não, pretensão. não. Eu estou na minha trincheira do direito Sim. aqui, de bandeira em punho, mas pretendo me manter nessa bandeira. Mas você sabe que isso é um problema, né? Porque as pessoas de bem evitam a política, né? Dizem isso. Mas no meu caso eu não evito por princípio. Eu acho que é por vocação. Acho que a minha vocação ela já está muito bem definida e acredito que assim eu tenho conseguido contribuir de alguma maneira, Fazendo o que gosta. fazendo o que gosto. Na sua visão, que tipo de líder político o Brasil precisa? Olha, vamos lá. Para eu lhe responder isso, eu tenho que voltar a mim mesmo. Quais são as minhas convicções, né, no campo político? Eu sou um liberal. Liberal na economia, nos costumes também. Não me considero um conservador nem um progressista. Mas eu entendo que o sujeito, o indivíduo, ele tem que gozar da plena liberdade de viver ao seu modo, sem que isso sofra intervenção do Estado, intervenção de quem quer que seja. Então, eu gostaria que nós tivéssemos um líder político que avançasse com medidas de liberdade econômica no país, de liberdade e de liberdade individual também. Eu acho que essas duas pautas conjugadas, elas fariam muito bem ao Brasil. Por outro lado, eu já falei muitas vezes aqui, penso que nós precisamos refletir sobre o estado de impunidade que o Brasil enfrenta hoje. E nós não vamos conseguir, lamentavelmente, no ponto no qual chegamos, evoluir se não fizermos esse. É um enfrentamento duro, Fausto. É um enfrentamento que penaliza. Se nós também não estivermos preparados para aceitar isso, não vamos conseguir fazer. Olha, como é que você vê a indicação do advogado Jorge Messias para o Supremo? Essa é uma pergunta espinhosa, né? Vamos lá. Mas não tem problema responder. Não, né, eu vou responder. O Brasil, há algum tempo, ele rompeu uma tradição que havia de Meritocracia? eleger para o Supremo Tribunal Federal aqueles que a comunidade jurídica considerava realmente notáveis. Sim. Isso foi rompido há algum tempo. Seria uma carreira, né? Entre os magistrados, né? Até chegar lá. Eu imagino que ascender ao Supremo Tribunal Federal é o ápice da carreira jurídica para exatamente. qualquer pessoa. Exatamente. E nós, até um determinado ponto, cultivamos isso, mas isso foi abandonado. Então, eu não reputo que o indicado ele goza do status de notabilidade jurídica que o Supremo Tribunal Federal demanda, por um lado. Por outro lado, há um fato concreto que as pessoas têm
minimizado ou omitido. O senhor Jorge Messias, ele esteve envolvido numa tentativa de obstrução da justiça. É. E isso se tornou um fato público É. e notório. É. E admitir que alguém, Era o famoso Bessias. é o famoso Bessias, que alguém nessa condição se sente na Suprema Corte, me parece completamente inadequado. Mas eu faço votos que, se ele for escolhido, que ele possa fazer essas reflexões e leve adiante uma investidura que infirme todas essas minhas convicções de hoje. A população não está acreditando muito mais no Supremo, né? Ou seja, na justiça. Lamentavelmente, né? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso desperta nas pessoas a vontade de exercer as próprias razões. Tem pesquisas aí, a rodo, falando sobre isso, né? Mostrando a verdade, né? Mas veja como interessante essa sua reflexão. Porque o Brasil ele foi abandonando ao longo do tempo algumas coisas que são próprias do Estado. Por exemplo, a segurança pública. Hoje, as pessoas que têm condição econômica favorecida, elas cuidam da própria segurança. Elas não dependem da segurança do Estado. Saúde, a mesma coisa. Educação, a mesma coisa. Nós estamos chegando num ponto que eu nunca imaginei que poderia haver, em que a justiça estatal não vai atender as pessoas. E aí, quando nós percebemos isso, o que sobra? Num determinado nicho, você tem alguns mecanismos, arbitragem, mediação, mas para a maioria da população, sobra o exercício das próprias razões. E isso é muito grave, porque a capacidade de se tornar a violência, que já é muito presente na nossa sociedade, exponencialmente grave, me parece que é um risco concreto. A gente precisa refletir o descrédito no judiciário, a primeira consequência dele é o aumento exponencial da violência. Claro, claro. E não só isso, né? O ambiente como um todo ele se deteriora, porque os contratos já não valem. Imagina o sujeito fazer um contrato já sabendo que não vai cumprir, porque ele sabe que, se ele descumprir, não vai ser penalizado. Vai dar um jeitinho. Nós vamos virar o quê? Um vale tudo? Não é? Que tipo de país nós vamos construir se continuamos dessa maneira? Acho que nós já estamos no Vale Tudo. É verdade, lamentavelmente. Você não acha, então, que a escolha dos membros do Supremo deveria ser por meritocracia? Simplesmente por meritocracia, não. O sistema constitucional de investidura dos ministros, ele é um sistema muito bom. Veja que o executivo faz uma indicação e essa indicação é chancelada ou não pelo legislativo. Congresso. Onde me parece que há uma falha é na omissão do poder legislativo, que virou um mero carimbador de indicações, e não um escrutinador, como a Constituição lhe outorgou esse papel. E aí é que me parece que há uma falha. O sistema eu considero bom. Existe uma necessidade de que é um dos poderes da República. Então você não consegue, e nem é bom que você simplesmente coloque lá robozinhos que vão ler a Constituição e não interpretá-la segundo alguns critérios de ordem subjetiva. Mas interpretar com elementos de compreensão da vida e das leis próprios é uma coisa. Criar norma é outra. Não estou aqui defendendo de forma alguma o ativismo judiciário. Mas entendo que o sistema é bom, a gente precisa saber exercê-lo. E aí, engraçado, note como todas as vezes que há um problema, a reflexão não é nós estamos agindo de acordo com o que o sistema preconiza, não. A reflexão é vamos mudar o sistema. Mas não é, o erro é das pessoas. A Constituição ela é muito boa nesse ponto. Ela tem um sistema muito claro e muito dinâmico e
e democrático, porque no fim, ao fim e ao cabo, a escolha dos ministros cabe aos representantes do povo. Entretanto, esses representantes do povo não estão exercendo o seu papel, e aí nós temos um problema. Sim. É a eles que nós temos que cobrar. É, perfeito. É, você é torcedor do Bahia? Muito, É? muito, muito. Acompanha o Bahia? Todos os dias, diuturnamente. Acompanho o Bahia 24 horas. Eu sou um tricolor Então apaixonado. gosta muito do futebol. Gosto muito de futebol. Eu gosto mais do Bahia do que de futebol, Fausto. É mesmo? É verdade. Porque eu não assisto os jogos de outros times. Eu me interesso cada vez menos pela seleção brasileira, mas eu não consigo deixar de acompanhar o Bahia de manhã, de tarde e de E o noite. Rogério Ceni deu certo lá, né? Muito. É, Eu adoro o é, trabalho que ele tem feito. Eu acho é, fantástico. Ele é ele é um líder nato. é. É um sujeito que entende muito de futebol, um vitorioso. E isso é muito bom E o para. Bahia cresceu, né? Está sempre nas primeiras colocações. Agora acabou o grande problema, né? É, Que era a falta de dinheiro. é. Com a SAF, comprada pelo Grupo City, acabou a falta de dinheiro e eles têm também um projeto muito estruturado, viu? Não é só dinheiro, não. Eu estou muito feliz. Sim, Eu, inclusive, entrei há cerca de 2 anos atrás, eu falei, eu preciso mudar a minha mentalidade de torcedor, porque eu estava acostumado a gostar de sofrer. E agora eu tenho que me acostumar que não é sem graça ganhar. claro, claro. E isso é uma mudança É, de chave que eu fiz, viu? Com é, muito gosto. é. Eu sou palmeirense, estou mais ou menos É. tranquilo, mas Ah, o Palmeiras está o muito time não bem. está dando muita segurança também, Não, mas está ultimamente. bem. Ultimamente está meio devagar. É, vamos falar um pouquinho sobre violência aqui em São Paulo? Bom, Tá demais, né? tá. A violência, mas eu lhe diria que esse é um problema do país. Tá? São Paulo é um lugar onde as coisas elas aparecem muito mais pelo tamanho, pela dimensão que Sim, tem. proporcionalmente, Tudo em né? São Paulo é muito É, grande. é. Mas tem uma coisa que me incomoda bastante, nós não podemos andar na rua despreocupados. E isso me afeta bastante, porque eu gosto muito de caminhar, eu ando muito na rua, e eu me sinto muitas vezes constrangido a não fazer isso, por conta das questões que nós estamos sujeitos de violência. Essa coisa do celular é absurda, você É, não poder falar o celular na rua. hoje se morre por causa do celular, Isso né? mostra um status civilizacional muito, muito baixo. É. Nós admitimos isso como uma coisa normal, vamos incorporando esses mecanismos de defesa no nosso cotidiano. Eu acho que nos falta indignação, sabe? Não é normal aceitar uma vida em que nós somos prisioneiros Sim, nas ruas, nas praças, nos parques. sim. Nós não nos sentimos bem para frequentarmos os espaços comuns sem uma armadura de defesa, sabe? Muita gente que morava em casa está deixando de morar em casa e vai procurar um apartamento. Pelo menos é um pouquinho mais Mais segurança, né? seguro, é. Eu É. fiz essa opção. E eu cheguei a um ponto de fazer a avaliação. E foi o elemento de segurança que me fez decidir por morar em E em apartamento. casa é aquele problema, você tem problema para chegar em casa, porque tem que abrir a garagem, e problema para sair. Então aí é uma oportunidade boa para o ladrão, né? E não só em casa, né? É. Veja a preocupação. Eu tenho essa preocupação, por exemplo, em restaurantes, em, Sim, em qualquer lugar onde qualquer você tem que lugar que a parar gente. e descer do carro, Farmácia hoje, né? né? Farmácia. Farmácia. É. Eu fiz uma opção de usar os aplicativos de transporte durante a semana. Isso me facilitou muito a vida, eu lhe confesso. Principalmente porque me tirou muita preocupação. Mas não é normal isso. Não Você é usa normal mais o isso. Uber, Uso de segunda a sexta. não Eu usa o só seu carro. não uso, só uso. E para mim tem sido muito bom. Inclusive, uma reflexão que eu faço muito é que eu me senti menos. A minha mentalidade ficou mais leve, me trouxe menos preocupação. Não dirigir durante a semana.
E durante algum tempo, eu tinha um motorista e hoje eu uso um sistema que me dá o mesmo conforto, porque eu desço e saio na porta dos lugares, sem me preocupar onde eu vou estacionar, sem me preocupar com questões de segurança. Isso tem sido Infelizmente não muito pode bom. nem usar o celular, Esse é o no então, é, mesmo sentado atrás do não carro. pode, É, não pode. Isso é o que nós falávamos, nós não conseguimos fazer atos da vida cotidiana, porque estamos sempre na defesa, sempre procurando nos proteger de alguma coisa que vai nos agredir. golpes pelo celular. Golpes pelo celular, não É, atendemos números que não é, conhecemos. é, é, Olha quanta coisa, se nós é, formos somar, é. nós temos que ficar em atenção máxima o tempo Mudou, o mundo inteiro. mudou para nós, O né? mundo mudou, É. mudou e nesses aspectos aí eu penso que não mudou para melhor, não. Não, mudou para pior. E a gente não vê, pelo menos eu não vejo, luz no fim do túnel. O crime organizado está aí, não é? Presente em tudo quanto é lugar. É. A presença dele ele é onipresente, né. É, É impressionante como se você põe gasolina no carro, você pode estar contribuindo com um posto de gasolina ligado ao crime. Se isso, isso, você, sei lá, come no restaurante, pode estar isso. contribuindo involuntariamente. É, Olha a que ponto nós chegamos. é. Essa onipresença do crime nas nossas vidas. Quando a gente estuda um pouco sobre corrupção, e a gente normalmente se depara com o tema da lavagem de dinheiro. E uma certeza que existe hoje é que os canais que servem para lavagem de dinheiro de corrupção são os mesmos que servem para tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, terrorismo, qualquer atividade ilícita. Esses canais eles são interconectados. Muitas vezes são o mesmo canal. Nós vimos isso agora, recentemente, com a Operação Carbono Compliance Zero. A Operação Compliance Zero mostrou instituições financeiras servindo para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção. Isso já tinha sido visto na Operação Lava Jato. Vamos lembrar, Fausto, a Operação Lava Jato ela começou como uma investigação do tráfico de drogas. E aí eles encontraram um posto de gasolina que lavava dinheiro para o tráfico de drogas e lá no meio eles identificaram a operação com o diretor da Petrobras. Ali se cruzou o tráfico de drogas e a corrupção usando o mesmo sistema de lavagem. Então, isso é algo que dá para essas redes de ilicitude uma onipresença muito grande na nossa vida, na medida em que o volume de recursos que eles manuseiam é muito grande. E é preciso dar vazão. Por isso, se tem notícia de postos de gasolina, restaurantes, redes de lanchonete, servindo para essas finalidades. O represamento desses valores, eles geralmente ocorrem numa outra etapa, que é a etapa da acumulação patrimonial. Nós estamos vendo isso agora também. É alguém com um patrimônio absurdo, não se imaginava que pudesse haver, Não tinha como chegar não lá, né? tinha como chegar lá, simplesmente mas é o represamento. Nós falávamos lá no início da nossa conversa, É. né? E essa é uma das causas. É um dinheiro que não circula pela sociedade, ele acaba ficando represado na mão de poucas pessoas. Eu sou apaixonado por esse tema, eu começo a falar e vou puxando aqui uma coisa atrás da outra. Mas a onipresença do crime, e aí essas coisas todas que é celular que não pode usar no carro, ligação que não pode atender quando não conhece, isso tudo são consequências desse sistema imperfeito. O que você me diz sobre o INSS? Essa bandalheira toda que está acontecendo. Olha, eu posso lhe dizer algumas coisas. Eu tive contato a primeira vez com questões de descontos associativos ainda no governo Fernando Henrique. Eu tive uma experiência pessoal. Uma pessoa, um prefeito
de uma cidade do interior, me pediu que assumisse a defesa de um presidente de um sindicato rural. E eu não entendi por que aquilo. E depois eu fui compreender que o sindicato rural, para que as pessoas se aposentassem pelo Fundo Rural, elas precisavam de uma declaração do sindicato. Quando elas buscavam essa declaração do sindicato, o sindicato associava a elas compulsoriamente Sim, e já promovia o desconto. sim, Então foi um mecanismo que se criou, de compensação. É praticamente uma venda do certificado de ruralista para poder gozar do benefício de aposentadoria que é garantido pela Constituição. Esse sistema foi a gênese dessa coisa toda. Só que isso foi crescendo. Isso crescendo muito. foi crescendo, se estruturou, se especializou, né? Nós temos aí pelo menos identificadas 2 grandes organizações operando esse sistema, diz que agora um fez delação, o outro está preso, mas eu vejo com muita tristeza no fundo, porque é a percepção de que a vida daquelas pessoas vulneráveis tem nenhuma importância para quem está exercendo o poder. Eles fazem da vida e dos interesses dessas pessoas um jogo que eles dão as regras, estabelecem como deve ser e simplesmente impõem. E eu vejo isso com muita tristeza porque é uma desumanidade muito grande. É não identificar aquela pessoa que está lá, aquele número de matrícula no INSS, como um ser humano. É. Isso é muito triste. E a muito fila triste. de gente que quer se aposentar está enorme, né? Enorme, muito grande, É. mas é problema de desestrutura, né? É. O Brasil enfrenta uma situação muito crítica em relação à estrutura. E isso, se a gente olhar para o governo federal, que é onde estão, vamos dizer assim, é onde está a nata do serviço público, os servidores mais qualificados, os servidores que têm uma melhor remuneração, os servidores que têm mais chance de qualificação durante a carreira, a coisa já não é boa. Imagine quando nós descemos e lembramos que nós temos mais de 5.700 municípios no Brasil. Imagine quando a gente pensa na qualidade do serviço público no Alto Amazonas ou no sertão da Bahia. É muito difícil. E essa desestrutura do Estado, ela passa muito por o Estado estar assumindo algumas funções que ele não deveria assumir e deixando de se concentrar naquilo que é importante e que principalmente ele deve cuidar. Nós precisamos, são muitas reflexões, né? Sim, Estamos falando aqui, enormes. nós vamos passar uma semana É verdade. conversando sobre isso e apontando só causas e consequências demeritórias, mas a gente precisa também ter um pouco de esperança. Eu não gosto muito de começar a falar porque é muito mais fácil a gente apontar os erros, né? Mas a gente precisa também entender que há uma luz no fim desse túnel. E a luz que eu percebo e que eu tenho constantemente levantado e acendido é a da ética empresarial. Acho que por aí nós temos um caminho. As empresas interagem com o governo, as empresas interagem com as pessoas, seja como consumidores ou fornecedora, como empregadora. Então, a capacidade que o mundo empresarial tem de movimentar a sociedade, ela é muito grande, ela não pode ser esquecida, ela precisa ser utilizada com responsabilidade. Perfeito. Estou vendo aqui que você trouxe a revista Let's Go, que é de lá da Bahia, né? É uma revista de Você negócios é publicada capa. lá. Pois Mostra me aqui, fizeram essa Maria, por homenagem. favor. Ele é capa da revista. Me fizeram essa E homenagem, eu fiquei muito feliz ainda ser lembrado dessa forma pelos meus conterrâneos, me trouxe uma alegria muito grande. ser capa de revista não é para qualquer um. Mas eu É. eu acredito que Parabéns. isso se deve mais à gentileza deles do que a qualquer outra coisa. Meu amigo Dantas, chegamos ao final do programa. Uma conversa muito agradável, como você disse Eu no gostei começo, e realmente foi agradável, viu? Eu gostei muito. Espero que você retorne aqui outras vezes. Tá bom? Olha, eu estou sempre à disposição. Foi uma imensa alegria estar aqui com você.
falar um pouco para aqueles que nos assistem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ao amigo telespectador, o meu muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.